Olá, e vamos iniciar nossa aula número 2 de cor digital, baseado nos originais de Mozart Couto. E na aula de hoje, nós vamos aplicar uma sombra. A sombra, ela pode ser feita de várias formas diferentes. Nós vamos utilizar aqui a seguinte técnica. Nós vamos criar uma camada no modo multiplicação e vamos colocar 30% de black, ou seja, de preto, e vamos colocar 30% de ciano. Por que nós vamos fazer isso? Porque a cor majoritária na cena é o azul. Então, a sombra que vai incidir tanto nos personagens como nos objetos é o da cor majoritária. Então será o azul, o ciano. Né? Vamos colocar 30% de cinza, né, de preto, porque nós queremos um azul dessaturado. Essa é a ideia da sombra. Né? A sombra não é só algo mais escuro, mas é algo mais dessaturado. Assim, esse azul eu vou poder utilizar em todas as partes do cenário. E esse azul no modo Multiply, esse ciano com 30% de cinza, ele vai se relacionar com os matizes, com as tonalidades que eu tenho tanto no ciano quanto nos personagens alaranjados, tá? Apesar de eles serem alaranjados, o azul vai incidir na sombra deles, né? E, obviamente, não vai ficar azulado, mas vai ficar com um pouco da tonalidade do azul, ok? Novamente, esse é um tipo de sombreamento, existe centenas. Também vamos fazer um sombreamento que nós damos o nome de sombreamento chapado. Um sombreamento que é comum em animações, devido à velocidade, né, da animação, tem que ser esse sombreamento mais blocado, né? Mas para nós aqui a gente vai fazer porque em termos pedagógicos é muito mais simples para aquele aluno que está começando os estudos trabalhar com essa linha um pouco mais blocada. Nós não iremos fazer os blends, tá? E que fique bem claro, esse tipo de sombreamento funciona para diversos estilos, inclusive para esse daqui do Mozart Couto, dá super certo. Porém, no comics existem outros tipos de tratamento. Como eu falei, você pode trabalhar a colorização em diversas técnicas, essa aqui é apenas uma, tá? Bom, aqui nós vamos trabalhar o sombreamento de maneira a enfatizar os personagens. Então, os personagens estão no centro, então as sombras vão ficar nas extremidades para que o centro seja mais iluminado. Tá? Você pode determinar a sombra da maneira que você bem entender. Uma maneira simples de você determinar a sombra é você colocar abaixo das linhas de desenho. Isso é uma maneira de você fazer um sombreamento eficiente sem se preocupar tanto com a iluminação. Porém, lembrem-se, vocês estão contando uma história. Então, por exemplo, nesse caso aqui específico, é muito importante que os sombreamentos eles atuem, né, de acordo com a narrativa. E a narrativa eu tenho 2 pontinhos amarelos ali, eu tenho um totem que é um pouco mais claro, né? E é fundamental que esses elementos, a sombra vá apontando para eles, tá? Então, procurem pensar dessa forma que vocês vão conseguir fazer uma sombra um pouco mais interessante. Veja que eu escureci bastante as 2 extremidades, né, das montanhas. Vou fazer o mesmo em todo o trabalho, né, deixando o totem
e os personagens à mostra, né? Isso não significa que eu não vá sombrear o totem e os personagens. Porém, veja que vai ser um sombreamento um pouco mais direcionado, né? Não vai ser um sombreamento que apenas pega as leis da física, né? É um sombreamento que vai trazer um pouco mais de dramaticidade e ajudar na narrativa, tá? Uma coisa que você pode fazer sempre é tentar imaginar um cubo em 3D. Então você pode fazer como se fossem pequenas arestas, né? Então um lado colorido, mais escuro, um outro mais escuro, né? Um com sombra, outro com luz. Você pode brincar com essa dualidade, né? Que isso vai te ajudar a deixar o trabalho com uma sombra mais interessante. A sombra, ela é artística, então não existe uma regra. Essa sombra que eu estou fazendo aqui, você pode fazer de quantas formas você preferir, né? Não existe uma regra, tá? O que é muito importante é essas preocupações. Primeiro, o sombreamento tem uma cor dominante, eu acho que isso é muito importante. Segundo ponto, que a sombra, ela direcione o olhar do espectador, então penso eu que está bem direcionado, né, para os personagens principais, e que a sombra ela agregue, assim como é a arte final. Ela não pode atrapalhar, ela não pode ser muito carregada, tá? Então, quando eu uso uma camada no modo multiplicação e aplico esse sombreamento básico, eu estou deixando uma sombra mais discreta e mais interessante, tá? Ela não vai causar brigas, né, com as cores que eu já tinha escolhido, tampouco com o desenho. Pessoal, lembrando sempre que essa aula é um insight das aulas que eu ministro no curso de Imagens Digitais 2, do curso de Comunicação em Mídias Digitais. Essas aulas, elas também são bases para o meu projeto de extensão, Narrativas em Cordel, e possui o apoio do CCHLA e do Departamento de Mídias Digitais da Universidade Federal da Paraíba. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curta, que você compartilhe e que você veja as outras aulas. Nós temos muitas aulas de acabamento, aulas para iniciantes e intermediários. Vai ajudar você a melhorar fundamentos nas áreas de design, ilustração, desenho e sempre com foco nas histórias em quadrinhos. Veja, pessoal, que essa técnica ela vai ajudar bastante a poupar tempo em relação à escolha de tonalidades a serem usadas em sombra. Imagina você tendo que fazer toda uma paleta de sombreamento, que é muito comum em pintura tradicional, né? Você tem que escolher cada cor para poder ir obtendo efeitos. Na pintura digital, você deixando no modo Multiply, essas cores elas vão dialogando, elas vão criando um blend automático. Então, acho que essa ação vai fazer com que você faça um sombreamento mais inteligente, poupando tempo. Obviamente que vai ter algumas cores que pode não sair da maneira que você idealizou. Nesse caso, você faça novas misturas, você pode jogar alguns efeitos, pode adicionar texturas. Então a criatividade ela não tem limites. Aqui é uma estrutura básica. E acho importante ter essas estruturas, porque aí você vai poder quebrar as regras, né? Para boas práticas, primeiro aprenda a regra, depois você quebra. Veja que aqui eu vou aplicar a sombra de maneira a direcionar para o totem, tá? A parte de cima, ela em tese, ela não tem sombreamento, né? É uma nuvem, é uma fumaça. Mas ali também eu vou aplicar alguns desenhos de fumaça para agregar
para trazer ao leitor novas possibilidades de leitura. Aqui já vem novamente aquilo que a gente já vem conversando desde a primeira aula de arte final. Isso nós agregamos, né? Então é sempre bom ter um diálogo com o desenhista, porque às vezes ele quer que ali seja apenas uma linha de sombreamento, a linha da fumaça, né? E que não haja novas texturas. Às vezes existe isso, né? Então vale muito a pena você dialogar com o desenhista para ver se realmente ele aceita essa interferência, né, do colorista. Como eu aqui estou fazendo a arte final, cor e dando aula, né, então aqui eu me dou a liberdade de trazer esses outros efeitos, tá? Veja agora, ó, que eu vou trabalhar o laranja com o azul, né? E aí vai criar um pequeno sombreamento, né? E que vai dialogar com o laranja. Ele não vai ficar azulado, né? E é um sombreamento muito sutil, porque é importante, né? Eles não são seres iluminados, né? São seres normais, né? Então é importante que tenha uma pequena sombra. Mas veja que mesmo com essa sombra, eu escureço só um pouco, mas não perde o destaque. Nós podemos ver ao longe, né? E eu estou fazendo questão de colorir essa imagem um pouco mais longe, né? Vocês podem reparar que fica bem visível, né? Fica bem interessante esse sombreamento, não tira o destaque dos personagens. Aqui, ó, vou fazer bem blocado a nuvem, né? Uma espécie de fumaça ali, e vou intercalar com algumas linhas bem suaves, né, para dar um efeito de fumaça mesmo, né? Tomar cuidado para não ficar muito quadriculada, né? E posso também depois utilizar a ferramenta borracha em alguns das linhas, né, para apagar, para sobressair a cor original. Isso fica bem interessante também, né, de se trabalhar. Tá? Isso serve tanto para as montanhas, né, como para essas nuvens aqui. Essa ideia da borracha, né, e aí no caso, olha só que interessante, né, se fosse na pintura tradicional, aí a gente já teria que usar as paletas definidas, né, pintar por cima e tudo mais, mas na pintura digital nós temos essa facilidade de utilizar uma borracha e uma borracha personalizada, né, pode ser uma borracha com textura, com uma linha mais fina, né, com um pincel, né? Então isso é bem interessante na pintura digital. O que eu acho que é muito bacana é o de você saber aproveitar todas as benesses, né, da pintura digital, e isso não ser algo cansativo, ser algo que eu estou burlando, né, regras, alguma coisa do gênero. Isso aí é uma grande bobagem. Até mesmo quando nós consideramos que a gente está vivendo agora numa era de inteligência artificial, né? Então, ela precisa vir para agregar e não para trazer dúvidas em relação ao artista, né? Você não é menos artista se você utilizar a inteligência artificial. Muito pelo contrário, você vai estar utilizando todos os elementos de conhecimento de cor, de composição, utilizando, né, os comandos e tudo mais de programação. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a mesma coisa eu digo aqui. Você fazer pintura digital, ter um raciocínio digital, não vai tirar a legitimidade sua enquanto artista. Eu só sou pintor se eu fizer no papel. Isso é um preconceito que não faz o menor sentido. Bom, pessoal, fizemos aqui o primeiro quadro. Lembrando, né, que sempre vamos ter espaço para revisões, né? Então, essa aula, a gente faz esse quadro. Qual é a sugestão? Que depois, no dia seguinte, né, quando você já está com o olhar mais fresco, com o olhar descansado, você vai e faz algumas revisões, tá? Mas esgotou? Passa para o segundo quadro. Isso vai ajudar vocês a criar novos olhares e novos processos.
vocês vão reparar que esse segundo aqui, ele já é mais rápido de ser feito. Por quê? Porque todas as ideias iniciais que haviam sido pensadas no quadro 1 vão se repetir aqui. Então veja que o que eu comecei por último, eu já faço em primeiro lugar, que são as sombras. Porque eu sei que essas sombras já vão estar lá, que deu certo no primeiro quadro. Então já vou aplicar, e já vou aplicar utilizando borracha, utilizando uma desenvoltura melhor, né? É muito interessante que nós aprendemos de um quadro para outro. A gente vai adquirindo repertórios, as ideias vão dando certo, e é muito importante, fica uma sugestão, que vocês tenham um caderno de anotações. Esse caderno de anotações, ele ajuda você pensar processos, e isso é muito importante quando nós pensamos no nosso trabalho, porque muitas vezes a gente cria grandes hiatos acerca de processos. Então, estou fazendo essa página de colorização, quando que eu vou fazer novamente? Não se sabe. Na vida do aluno é ainda maior o hiato, né? E muitas vezes esses cadernos de anotações, eles nos ajudam a repensar, a religar e trazer outras técnicas. Por exemplo, a pintura de hoje que eu estou fazendo, ela só existe da maneira que eu estou fazendo porque eu anotei muitas coisas de processo que eu fiz na colorização da HQ Stones, que é uma HQ que eu publiquei pela Snowworks, com o texto do Drew Lehart. Foi uma história em quadrinhos que desde o começo nós fizemos colorida, e muitos dos processos que eu realizei lá, agreguei nesse tutorial. Outro elemento também que me trouxe muita bagagem foram as anotações das pinturas manuais que eu venho fazendo. Então, por exemplo, na pintura digital do Stones, eu fazia apenas o cinza no modo Multiply. Com a pintura manual, eu agreguei o ciano e eu vi que há resultados bem mais interessantes de diálogo. Então tentem trazer isso. Stones, por exemplo, eu fiz em 2019. Então as anotações de lá já passou, né? Mas como eu tenho anotado, pude reler, pude repensar e trazer o meu repertório atual para poder executar aqui essa aula. Muito provavelmente, espero eu, que eu evolua no futuro e quando eu for fazer uma próxima aula de colorização digital, ainda traga mais e mais elementos para vocês, ok? Voltando para o quadro, né? Reparem que eu vou fazer o mesmo raciocínio do quadro 1. Então, as sombras, elas vão todas para os personagens. Tá? Então, veja que eu vou fazendo linhas diagonais que vai puxando para eles, né? Você pode ver que a nuvem acontece a mesma coisa. Eu faço uma moldura escura para ressaltar os dois. Então, quando a gente trabalha dessa forma, a gente cria um pouco mais de dinamismo e um pouquinho mais de dramaticidade. Ou seja, o desenhista, bom, no meu caso eu sou desenhista, né? Mas o colorista, especificamente, é importante que ele tenha noções de desenho e não só noções de pintura. E é importante para a área de quadrinhos que também tenha a noção de narrativa. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês é o pensamento de alguém que desenha, de alguém que produz quadrinhos. Talvez um colorista vai ficar mais preocupado em fazer cores, blends, mas penso eu que nós precisamos fazer mais quando a gente pensa nos quadrinhos. A gente tem que pensar numa colorização que traga comunicação, tá? Então, ó, observem aí que a gente vai utilizando o mesmo azul desaturado, né? Para tudo, inclusive para os próximos encontros nós vamos fazer isso, né? Infelizmente não tem como nós fazermos para um vídeo, né?
toda a colorização. Fizemos no vídeo anterior e, como vocês puderam perceber, foi um vídeo acelerado, né? Isso é muito ruim porque vocês não vê passo a passo o que a gente pensou, o que a gente fez, então isso atrapalha um pouquinho. No vídeo anterior nós fizemos dessa forma porque a técnica de colorização ela é muito simples, né? É o de você fazer o preenchimento, né? Fazer as seleções, colorir, ou então colorir direto. Então é uma coisa bastante simplificada, mas aqui nas sombras eu acho que vale a pena nós realizarmos o mesmo processo que fizemos na arte final. A gente faz vídeos fragmentados, explica passo a passo como que a gente pensou, como que a gente fez, para poder trazer para vocês a melhor demonstração possível, né? Isso é importante porque aí vocês podem ir realizando, pausa, pensa, ver se esse caminho é interessante. Também a gente precisa sempre entender que na vida do artista, do criador, ele já vem com o seu repertório, então de repente o que eu estou ensinando aqui você vai fazer de uma outra forma e que vai ficar excelente, né? Então procurem também pensar dessa maneira, ok? Não abram mão da criatividade, né? Da criatividade que eu digo é de sair dessa caixinha que é o tutorial, né? Muitas vezes a gente quer seguir à risca, mas a minha recomendação é que vocês procurem sempre observar e de repente fazer com um outro pincel, fazer um outro movimento, de repente fazer a colorização utilizando mouse, né? Pode fazer uma coisa mais recortada, mais poligonal. Então procurem sempre experimentar. Isso é muito importante. Na arte, a experimentação ela se faz necessária. Um exemplo para vocês é essas borrachadas, né, que eu vou dando nesse sombreamento. Isso só existe porque eu quero experimentar, eu quero ver como é que fica o trabalho. Eu acho que funciona bem na arte final, então por que não aplicar na colorização também, não é mesmo? Então são experimentações, a gente nunca sabe se vai dar certo, né, o que a gente está se propondo, mas aí a gente tenta fazer. E o que eu sugiro a vocês é que não se preocupem em deixar o resultado igual, né? Procurem olhar, observar e usar as preferências de vocês. Até porque também cada software possui uma especificidade, né? Então, muitas vezes o software não vai ter o pincel que você gostaria. Avançando aqui no trabalho, eu sempre acho muito importante trabalhar com partes. Então, reparem que eu sempre deixo os temas um por vez. Eu não fui, por exemplo, fazendo uma parte da montanha e depois uma parte do personagem. Eu sempre gosto de trabalhar primeiro toda a montanha, nuvens, céu e assim sucessivamente. Particularmente eu acho os personagens a parte mais difícil do processo, por isso que eu deixo eles por último. Penso eu que quando a gente faz o sombreamento das montanhas, nós temos uma ideia de como podemos sombrear os personagens, tá? Uma coisa também que eu acho muito importante é, você teve uma ideia que funcionou, né, em algum trabalho, já parta para o quadro anterior e tente aplicar. Então, por exemplo, no meu modo de entender, as borrachas, né, essas linhas de borracha, elas estão me dando soluções que eu estou achando bastante interessante.
Essas linhas de borracha eu utilizei no quadro 2, mas eu já gostei da ideia, então o que eu vou fazer? Utilizar no quadro 1. Essas linhas de borracha, o que é que ajudam, no meu modo de entender? Eu acho que elas ressaltam a tridimensionalidade, mesmo que de maneira sutil. Onde eu aprendi essas borrachadas, né? Eu vou chamar de borrachada porque eu não tenho uma técnica na minha cabeça. Eu aprendi muito vendo as vídeo demonstrações, né? Porque aí não seria uma videoaula, né? Mas as demonstrações do artista Mike Deodato. Ele utiliza bastante isso, tanto nos quadrinhos manuais dele, né? Com guache branco, como também na esfera digital. Ele utiliza muito esse branco falho, né? E eu acho que fica um efeito muito interessante. Obviamente, temos estilos diferentes e, naturalmente, não é o mesmo tipo de trabalho que executamos. Mas eu acho importante falar aqui da referência que eu peguei, porque o Mike Deodato ele é um artista que dialogou, né, que já trabalhou também com o Mozart Couto. E ele é um dos maiores artistas, no meu modo de entender, o Mike Deodato é o maior artista de comics brasileiro de todos os tempos. Ninguém vai atingir os resultados, né, que o Mike Deodato conseguiu e consegue, né? Ele já é um artista veterano e que não cai de qualidade, está sempre trabalhando em grandes títulos, sempre melhorando cada vez mais, transformando o trabalho dele, né? E essa é uma das pequenas técnicas, né, que a gente consegue pescar desses grandes mestres, né? Então aqui vou utilizando a borracha e reparem, né, que a borracha ela vai dando uma modelagem que não existia no sombreamento, né? Agora eu estou fazendo umas nuvens mais elaboradas, melhor trabalhada, né? E quando a gente vê ao longe, né, parece até que elas são mais orgânicas mesmo, né? Então fica um resultado bem interessante. Eu estou bem satisfeito com essa ideia do uso da borracha. E, claro, né, aí tudo depende muito do seu nível, né, de flexibilidade. Espero, ao longo dessas videoaulas, né, fazer ainda mais revisões, porque, apesar de serem aulas, a gente sempre tem o intuito de deixar o trabalho melhor possível, né, o mais profissional possível. Aqui vocês vão ter uma visão melhor desse sombreamento que tem 30% de cian e 30% de cinza quando aplicado numa cor diferente, né? Reparem que se vocês observarem, não aparenta ter ciano aí, né? Parece só ter um cinza, né? Na verdade, assim, quem é leigo nem vai achar que tem cinza, né? Vai achar que a gente fez realmente um marrom mais escuro, né? Mais puxado aí, né? Sombreando esse laranja. Mas a grande verdade é que é a mesma cor, né? Digamos assim, que eu estou utilizando para todo o processo. E isso é muito interessante, né? Porque aí facilita demais a nossa vida e inclusive nos dá alguns raciocínios, né? Do tipo, poxa, será que eu teria usado essa cor para sombrear mesmo, né? Às vezes a gente quer usar uma sombra um pouco mais escura, um pouco mais queimada e muitas vezes você acaba não tendo um resultado interessante. Esse sombreamento na mesma cor, né, todo mundo, ajuda em sobremaneira a dar coerência, né, na cena, ajuda a dar uma harmonia. Então, acho que essa técnica ela é bastante interessante. Essa técnica de colocar tudo no modo multiply, né, uma camada acima e ir colorindo, essa técnica é super antiga que eu aprendi na antiga fábrica de quadrinhos, né? Eu vi uma aula do
Otávio Cariello e do Marcelo Campos e do Alexandre Jubran, numa revista uma revista que nem existe mais, chamada Digital Designer. O Alexandre Jubran, ele na época, né, essa revista muito antiga, na época ele não pintava com preto, ele isolava o preto do canal, né, e pintava sem camadas. E o Otávio Cariello, ele colocava no modo multiplicação. E eu prefiro esse modo. Esse outro modo de fechar o canal e colorir, eu nunca entendi muito bem. Já me mostraram algumas vezes, mas eu tive uma dificuldade de aprendizado. E essa do Multiply eu achei ela mais fácil mesmo, né? E como eu falei para vocês, além de ser mais fácil, eu acho que ela traz mais harmonia. Mas essa técnica é do início dos anos 2000, né? E você vê que eu utilizo até hoje. Como eu falei para vocês, existem diversas formas de colorir, né? E essa é uma que eu acredito que para o colorista iniciante funciona muito bem. Veja como o sombreamento já dá uma tridimensionalidade, né? Eu acho muito, muito interessante isso. E aí vem aquelas questões do desenhista, né? Vai ter essa lança, coloque uma pequena perspectiva, você vai ver que isso vai ajudar bastante, né? A direcionar a sombra, né? E trazer o personagem para o fundo, né? Para essa relação, né? Fundo e cenário. Isso vai ser bem interessante. Uma outra coisa também que é importante é depois vocês olharem se a sombra está muito pesada, se ela está boa. Como que você vai saber isso, né? Porque a gente está utilizando 30%. 30%, se parar para pensar, é uma porcentagem pequena, né? Para um sombreamento. Então, na minha cabeça, eu acho que está excelente. Porém, procure ver em diferentes dispositivos. Então, aqui eu tenho uma mesa digitalizadora com display, um notebook, uma tela de TV, um celular. Procure ver em diferentes telas, se possível, imprima. E procure ver se essa sombra está numa opacidade boa. Não tenha preguiça em relação a isso, tá? Porque o que acontece? Você vai gastar horas e horas de trabalho e muitas vezes, por causa de uma não revisão dessas tonalidades, você mata o trabalho. Então, 30% é uma tonalidade de sombreamento boa. Mas se você sentir que está muito forte, você pode baixar a opacidade. Por isso que você faz em outra camada. Pode até mesmo optar por outras mesclagens. Porém, aí eu já não garanto que a mesclagem as cores vão ficar iguais para todos os elementos como acontece no Multiply, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desses 2 primeiros quadros. Desde já, o meu muito obrigado e até a nossa próxima sequência de colorização de Mozart Couto!